Bem-vindos a mais um DWCast, o podcast oficial da Digital Work. E antes de começarmos, já fica o convite. Se você ainda não acompanha as nossas mídias, aproveite para nos seguir no YouTube em Digital Work Oficial e também no Instagram em @DigitalWorkCS. E hoje temos a alegria de receber aqui na Digital Work alguém muito especial. Mais do que um parceiro de mercado, um grande amigo nosso. Alguém com quem temos uma relação de muita proximidade, respeito e admiração. É um prazer receber o Marco Silveira, ou melhor, o Marquinho, para um bate-papo que tenho certeza que será extremamente rico, leve e relevante para quem acompanha. Marquinho, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso bate-papo. De bate-pronto, né? Eu mandei o convite, você falou, será uma alegria, uma satisfação. E para nós, de fato, é sempre muito bom estar com você. Bem-vindos à Digital Work. Obrigado, Emerson. Obrigado. Acho que... primeiro, muito agradeço pelo convite. É muito legal. A Digital Work, eu acho, posso dizer que faz parte aí do meu histórico na HPE, né? Por muitos anos que eu estou na empresa e sempre a gente teve a Digital Work como um parceiro muito estratégico e eu acho que isso é consolidado, né? A gente ouve internamente que a Digital Work definitivamente faz parte no nosso ecossistema desde sempre. Certo. Então, isso é muito legal. E estou aproveitando a oportunidade para conhecer a Casa Nova. Excepcional. Vocês estão de parabéns. Todo o time da Digital Work, porque o escritório está lindo. Acho que todos os clientes, os parceiros que tiverem a oportunidade de conhecer a casa, eu tenho certeza que vão sair admirados, porque vocês fizeram um negócio com muito carinho e está muito, muito, muito bacana. De fato, ficou muito, muito legal. Foi feito com muito cuidado, né? Todos que participaram, principalmente nosso presidente, teve um zelo, teve um carinho muito especial de fazer desse ambiente uma experiência viva mesmo. Sim. Não só para quem recebe, né? Para os clientes ou para os parceiros, mas para quem convive, né? Claro, então, claro. Hoje, cada um de nós aqui que sai de casa para vir trabalhar, vem feliz, vem sabendo que está indo para um ambiente super harmonioso, sim, próspero, que é o mais importante, né? Então, a gente está muito feliz. Que bom, que bom. Vamos começar algumas perguntinhas aqui bem interessantes, né? Desse novo momento da HPE, com a chegada da Juniper. Sim. Eu tenho certeza que você agrega muito com as respostas e com o que você pode falar, né? Tem muitas coisas ainda que serão reveladas no próximo HPE Discover, mas certamente a gente vai poder falar um pouquinho aqui. Marquinho, para a gente começar, eu queria te ouvir sobre esse momento tão importante que vive a HPE Networking. Com a chegada do portfólio da Juniper, como que você tem visto, né? Como que o time tem enxergado essa nova fase da companhia e o que o mercado pode esperar dessa combinação? Legal. Bom, excelente pergunta, Emerson. Acho que a gente, de fato, eu posso dizer que a HP Networking, ela está num momento ímpar do ponto de vista de, eu diria que, disruptivo. Né? É um momento que a HP Networking tem se posicionado, né, no mercado de forma muito efetiva, com uma amplitude do ponto de vista de portfólio que nós adquirimos, né, junto com toda a solução proveniente de Juniper. Então, o que a gente tem visto cada vez mais é uma receptividade do mercado muito grande com relação a toda a solução que a gente consegue, que a gente pode oferecer para todos os nossos clientes. É muito legal quando a gente tem a oportunidade, né, de conversar com os clientes e compartilhar com eles a força da HP Network. A gente tem, né, um portfólio completo, desde o nosso acesso do Wi-Fi, das soluções, né, de segurança e principalmente agora entrando para dentro do data center, onde com o portfólio Juniper a gente tem uma fortaleza que são todos os produtos, todas as soluções, a capacidade de operar, inclusive em soluções, né, multi-vendor, que a gente tem com as soluções, né, Juniper, com o Apstra, que né, eu diria que é uma carta coringa que a gente tem, que a gente pode jogar em qualquer tipo de cenário. Então, definitivamente, o que a gente ouve do mercado, quando a gente conversa com os nossos clientes, é que a capacidade de posicionamento de tecnologia que a HP Networking tem hoje e a possibilidade de transformar isso em benefício para o negócio é efetivamente o nosso caminho de sucesso.
É um novo grandioso momento, né, que a HPE vive. Exato, exato. E a gente viu que foi bastante dura essa negociação, né, para essa aquisição. Acho que durou mais de anos. Exato. Tinha um plano de anúncio e ele foi parado, né, foi barrado um dia antes. A gente ficou ansioso aqui como canal para entender. E só complementando, dentro de casa hoje, Marquinho, como que está a integração com os times? A Aruba e Juniper hoje já trabalham como um EDP One. Como que está isso dentro de casa? Porque a gente sabe que as aquisições, elas acabam passando por momentos traumáticos, né? Quando juntam duas. E na nossa ótica, parece que está fluindo muito bem. Dentro de casa, você também já tem esse sentimento de que as coisas já estão fluindo? Sim, sim. É muito interessante porque... Foi uma aquisição muito grande, como você falou, e que nós tivemos, né, um processo de aprovação do ponto de vista, né, principalmente das agências reguladoras complexo, mas que foi superado e que, uma vez que foi superado, eu entendo que a liderança da companhia, principalmente, né, o Antônio Neri, né, como HPE, teve o cuidado também de demonstrar que nós tínhamos que se posicionar no mercado como um único time. E desde o primeiro momento, quando a gente teve a confirmação da aquisição da Juniper, já foi agendado um primeiro Sales Kickoff, que aconteceu em janeiro, e que nesse Sales Kickoff teve presente toda a força de vendas HP Networking do mundo, né, em Las Vegas. E eu acho que esse foi um momento também bastante importante, porque nós tivemos a oportunidade de ter, tanto do ponto de vista da liderança, né, o Rami falando, né, para o público como um todo, como uma única empresa, demonstrando que todo o nosso processo de atuação tem que ser feito de forma consolidada, integrada, né, com uma única mensagem, que é muito importante, né, o nosso cliente, os nossos parceiros terem ciência de que nós temos, né, uma mensagem única para o mercado. E internamente, falando aqui principalmente localmente, eu acho que esse processo está sendo feito de maneira muito transparente, muito tranquila. Existe uma sinergia muito grande já entre os times. A gente tem, né, eu posso dizer, a HPE, como historicamente tem uma facilidade de absorção de pessoas, né, uma vez que existe esse processo de aquisições, e a gente teve, nesse processo com a Juniper, isso está acontecendo de maneira muito tranquila. A gente tem já todo o time Juniper, eu diria que desde do primeiro, no Day One, que a gente chamou, né, que foi o primeiro dia que todo mundo estava no escritório, a partir daí, eu diria que a gente tem um fluxo de interação, principalmente recepção de clientes que eram né, anterior a legado Juniper, já no escritório, já vendo, né, participando ali de reuniões, inclusive com a própria diretoria ou com a presidência da HPE, né, do Léo Rangel. Então, isso está sendo, de certa forma, eu acho que feito de maneira com muito cuidado, e eu acho que essa sintonia que a gente tem está muito forte, então a gente definitivamente não está sofrendo com relação a ter equipes, né, que vieram de repente, de culturas diferentes. Eu acho que até do ponto de vista de cultura, se a gente olhar a cultura da Aruba e comparar com a cultura da Juniper, eu acho que, de certa forma, a gente tem princípios muito parecidos, então isso também facilitou bastante. Né? Que legal, muito bom saber. Na prática, a gente já tem percebido, temos conhecido agora mais de perto o time da Juniper, e tem sido muito recíproco também. Bom, eles também têm nos acolhido muito bem para que a gente possa levar esse portfólio com o máximo de naturalidade já no nosso próprio dia a dia. Vamos lá, quando a gente fala de HP Networking e Juniper, uma dúvida natural do mercado, Marquinho, é sobre uma possível sobreposição, né, de produtos e soluções, principalmente em campos. Como que a HPE vem trabalhando esse posicionamento e de que forma o cliente final, esse que está interessado em saber como que vai lidar com esses dois portfólios, como que ele deve enxergar essa complementariedade dentro do portfólio hoje, Marquinhos? Legal. Essa pergunta a gente ouve bastante, né? Ultimamente, eu diria que faz parte do nosso dia a dia, quando a gente principalmente fala com os clientes. A gente, muitas vezes, nos clientes que são novos, que a gente, né,
durante um processo de conhecimento daquele cliente, que eventualmente trabalha, né, inclusive com soluções, né, dos nossos concorrentes. A resposta que a gente pode dar, Emerson, eu acho que é bastante, hoje, efetiva. Baseado nas decisões da liderança da HP Networking e da HPE, propriamente dito, a gente tem uma fortaleza dentro desse portfólio com a consolidação tanto do portfólio proveniente Juniper quanto Aruba. A gente tem definitivamente, e isso não é só o Marquinho falando, né? Eu acho que o Gartner e outros institutos importantes fazem essa avaliação e esse diagnóstico que definitivamente a gente tem, né, um portfólio extremamente disruptivo para o mercado de conectividade e segurança. Isso significa que quando a gente conversa então com os nossos clientes e surgem dúvidas com relação à sobreposição de produtos ou linhas de produtos, de forma muito clara, a gente pode hoje dar a garantia para todos os clientes que adquiriram uma solução ou a outra, que esses clientes têm uma proteção desse investimento por 10 anos. Isso é uma decisão corporativa. Então, o que significa é que um equipamento que foi vendido, ou um cliente que tomou uma decisão de comprar um Access Point da Aruba, ou um Access Point da Mist, ele pode ficar absolutamente tranquilo que ele vai ter proteção por esses 10 anos que aquela linha de produto, o desenvolvimento em cima daquela linha de produto, ele se mantém. Não só isso, eu acho que o mais importante é que esse cliente, inclusive eventualmente, que comprou o ano passado um produto, seja ele qual for, né, de qual portfólio for, ele tomou essa decisão baseado essa decisão foi feita baseada, de repente, numa análise, numa prova de conceito daquele produto com aquelas funcionalidades. E com a necessidade que ele tinha no momento. Exatamente. Né? Esse vai ser o grande ganho desse cliente. Porque o que acontece é que a partir do momento que a gente tem agora, né, o que a gente está chamando de polinização cruzada, na verdade, dos portfólios, ou seja, pegar o que de melhor existe dentro da Mist e passar para o Aruba Central e vice-versa, a partir desse momento, este cliente, então, que tomou uma decisão no ano passado, o que pode acontecer com ele é ele receber novas funcionalidades que não estavam previstas quando ele fez aquela decisão e a partir daí ele vai ter, então, maiores recursos, maiores funcionalidades, melhores, até mesmo opções de otimização do ponto de vista de infraestrutura, uma vez que isso vai estar disponível a custo zero. Então, isso é extremamente importante, né, a gente, né, deixar essa mensagem para o cliente que, do ponto de vista de ter a garantia do investimento, a proteção do investimento, uma vez que ele investiu em HP Networking, ele tem 100% disso, eu diria que totalmente, eu diria que resguardado, né? Ele não tem nenhum risco. Essa é uma resposta, sim, muito valiosa, Marquinhos. Sim. Eu acho que o cliente que está nos acompanhando, né, e que acabou de fazer uma aquisição, seja do portfólio A ou do portfólio B, ele fica com essa preocupação de ter, poxa, e agora? O que eu faço? Acabaram de fazer uma junção e pode ser que um dos portfólios fiquem pelo caminho. E quando você ouve que todo o preparo desta aquisição, desta junção, foi pensado também em dar essa proteção de investimento, pensando na satisfação e na experiência do cliente, olhando na ótica da aplicação, olhando na necessidade que o cliente tem e por que ele escolheu o portfólio A ou B. Eu acho que está muito claro que essa junção de portfólios, né, e essa nova empresa que se cria muito fortalecida, ela vem pensando muito e claramente na ótica do cliente. Isso aí, perfeito. Então, a gente fica também como um canal que leva esse portfólio, que tem agora a chance de melhorar ainda mais, né, o nosso alcance com esses clientes que ainda não tocávamos com o Juniper, Sim. de passar essa tranquilidade. Perfeito. Acho que todo esse preparo que esse tempo de negociação foi fazendo com que a HPE fosse já fazendo outras ações, né? Amadurecendo. Isso aí. Então, foi muito importante. E, de fato, a gente fica contente de saber que o cliente, no final, está resguardado. É isso aí, perfeito. E só um comentário, Emerson, em cima do que você falou, que eu acho que é importante.
Quando a gente olha, então, os desafios, até que eu comentei, né, que a gente tinha uma linha de raciocínio, né, das empresas em separado, muito parecidas e que agora isso está consolidado, né? Então, esse benefício de trazer, como você comentou, entregar para os nossos clientes uma experiência totalmente diferenciada, isso não é do ponto de vista somente de TI. Obviamente, quando a gente olha para uma solução como a plataforma Mist, todos os recursos de inteligência artificial que estão por trás, né, dessa plataforma, exatamente para a gente, né, entregar insights ou execução de ajustes que são importantes, né, para atender um determinado ambiente, a minha visão é que o mais importante no final do dia é o cliente ou o negócio que está operando dentro daquele ambiente. Então, obviamente, os recursos de inteligência artificial, eles, eu diria que inerentemente, melhoram através de automação todo um cenário, né, de conectividade, de segurança. Porém, o mais importante a nossa solução, ela está agregando para o cliente final. Então, aquele cliente final que eventualmente tem uma dor, e se é um cliente, né, pegando como exemplo, um ambiente de varejo, que existem alguns desafios de como que aquele cliente retém, né, retém o próprio cliente dele, como que aquele cliente aumenta a fidelidade do cliente dele, o uso da tecnologia para propiciar um aumento nesse desafio, né, desse negócio, a gente consegue entregar com a nossa solução. Isso é extremamente importante. E aí você sai da ótica do TI apenas, né, Marquinhos? Exatamente. Você não está ali para simplesmente prover a tecnologia puramente, mas você já está na ótica do negócio. Exato, exato. E isso a gente tem visto que tem feito uma diferença muito grande nas nossas conversas, porque hoje a gente precisa convencer, claro, né, os decisores de TI, mas o nosso olhar já está muito mais na aplicação e no negócio do cliente. Como que eu consigo fazer uma venda de uma tecnologia e que eu dê para ele continuidade do negócio dele, que eu dê vantagens frente ao concorrente dele. Perfeito. Então faz totalmente... o sentido é totalmente este, da gente ter um olhar um pouco mais cuidadoso e ter outros interlocutores dentro do cliente que a gente possa mostrar as tecnologias para que não fique só na ótica de quem está ali fazendo a gestão, seja numa plataforma, num dashboard, mas provendo para ele essa possibilidade de controle de pessoas, quantas pessoas entraram numa loja, quantas ficaram, por quanto tempo, pegando essa questão do varejo. Em qual gôndola teve permeou mais pessoas, sim, né? Até para você vender para o seu cliente, né? Para quem está vendendo ali com você, essa gôndola aqui é onde tem um número maior de passagens de pessoas. Exato. E perfeito, Emerson. Isso se aplica, né? E o ponto interessante é que isso se aplica para todas as verticais que a gente atua. Então, se a gente olha, né, na vertical de saúde, esse desafio, né, dos hospitais hoje, que é ser um hospital digital, o famoso paperless, né, sem papel, que o time ter uma capacidade de gestão em cima da engenharia clínica, ou seja, equipamentos que não são de TI e que são, eu diria que, nobres dentro desse negócio que é o hospital, como é que a gente consegue endereçar esses desafios? Os hospitais todos têm hoje um desafio muito importante, que é a questão de hospitalidade. Um hospital, ele é cobrado por se comportar como um hotel, para receber bem os pacientes. Isso é extremamente importante. É extremamente importante, por exemplo, a gente... dentro de um ambiente hospitalar, a gente ter controle de ativos. Isso, né, a gente... Equipamentos de altíssimos custos, né? Exato. E equipamentos que podem fazer a diferença. Por exemplo, um desfibrilador dentro do hospital. Como é que a tecnologia pode me dizer onde está um desfibrilador, de repente, num andar? No momento de crise, você precisa encontrá-lo rápido. Exatamente. Então, quando a gente olha como que a tecnologia, de novo, traduz esses benefícios, essas vantagens para esse negócio, a gente vê que a gente está no caminho certo. É muito interessante, a gente tem, eu acho que
em alguns clientes, inclusive, a gente conseguiu fazer isso em conjunto, né, com a Digitalwork. Sim. Clientes com logística, por exemplo, a gente tem caso de sucesso de ter colocado uma solução que no final do dia a gente sabe que a gente está otimizando o processo de shipment daquele cliente, otimizando o processo, né, de envio de logística daquele cliente, uma vez que ele está utilizando, né, um rádio que tem uma capacidade de telemetria e de medir coletar alguns dados que são importantes para gerar insights que vão resultar em benefício, né, do negócio, de repente, para um diretor operacional, né, do ambiente como um fulfillment, por exemplo. Sim, e você citando esses casos, né, que nós temos com logísticas e os clientes finais que estão nessas logísticas, né, certamente você que está assistindo é tocado por essa entrega, porque são clientes finais muito grandes e a gente vê a importância de ter um bastidor, né? De ter um equipamento, uma solução extremamente confiável e disponível. Sim, sim. Porque a gente está atendendo ali um setor logístico de uma empresa X, mas que suporta um mercado gigantesco, Exato. a nível nacional, que faz entrega em todos os locais. Exato. E cada caixinha que passa ali naquele BIP, com uma outra solução que a gente também agrega e tem uma integração muito grande, né, de coletagem de dados, o quanto é importante. A gente não dá mais para olhar só na ótica da TI, da funcionalidade, e sim tem que olhar o negócio. Concordo. Mas muito bom, Marquinho. Vamos lá. Na sua visão, Marquinho, como um canal com perfil da Digital, com ampla atuação, tem uma capilaridade gigante e presença em diferentes frentes de tecnologia, ela pode se beneficiar de forma prática dessa nova fase da HPE? Legal, Emerson. Bom, eu posso dizer que um canal com potencial como a Digitalwork, né, considerando toda a força de vendas, o time técnico disponível hoje dentro, né, da empresa, a visão que eu tenho é que vocês, né, como Digitalwork, têm uma capacidade de, eu diria que, absorver todo esse novo portfólio, ou esse portfólio ampliado que a gente tem agora com HP Networking, de maneira, eu diria, fazer principalmente, na verdade, entender, identificar e aumentar as oportunidades de negócio nos clientes que já são base da Digitalwork. Isso é uma coisa bastante importante, né? Eventualmente, e eu posso comentar aqui, né, de maneira, acho que bastante segura, que com a chegada da Juniper, a gente tem hoje um portfólio de data center extremamente disruptivo. Completo agora, Completo. Né? Agora completou de vez. Exato. Então, quando a gente olha do ponto de vista, né, de data center, né, as novas linhas ou as linhas de produto que já estão disponíveis, né, dentro do nosso portfólio, que é FX, principalmente, mas olhando a linha de MX, roteadores, PTX, ACX, são equipamentos, né, de altíssima capacidade para suportar hoje qualquer tipo de demanda e principalmente demandas, né, exigências da IA, né, que está aí no mercado hoje, né, que são iniciativas de vários clientes, e principalmente, Emerson, a questão de gestão. Então, quando a gente olha um orquestrador como o Apstra, que é um orquestrador multivendor, ou seja, ele permite com que um cliente que tenha, né, eventualmente outras soluções que não HP Networking, utilize, né, esse orquestrador para ter a gestão do ambiente de data center como um todo. Então, esse é um exemplo que eu vejo que a Digitalwork pode ter como benefício, né, ou seja, essa amplitude de portfólio para aumentar seus negócios, para aumentar a nossa capacidade de entregar em mais clientes e, obviamente, do ponto de vista, né, eu diria que de acesso, de Wi-Fi, de conectividade, de segurança, vocês têm já um know-how muito grande, né? E eu acho que quando a gente olha os novos recursos que estão sendo desenvolvidos agora, eu acho que isso só vai sacramentar, né, o posicionamento de vocês no mercado e, obviamente, eu diria que as possibilidades de aumentar cada vez mais o leque de cobertura. Então, eu vejo que definitivamente com o HP Networking
a Digital Work tem um cenário, né, uma jornada, eu diria, de crescimento muito, muito relevante. Legal, a gente tem a mesma percepção. Bom. E assim, falando um pouquinho da nossa parceria, né? A Digital Work é parceira da HPE há mais de 27 anos, é um dos primeiros contratos, a gente tem orgulho de falar, a HP, desde lá de trás, desde os primórdios da Digital, já é um parceiro muito forte, né, HP Digital Work, e nós hoje, dentro do portfólio de HP Network, nós somos Tier 1, nós somos Platinum dentro da membresia de canais e temos a possibilidade de fazer as aquisições deste portfólio diretamente da HP nos Estados Unidos. Então, a gente hoje opta por fazer a compra, né? Fazer as encomendas, ter todo o traqueamento, ter todo o controle das compras que a gente faz diretamente com a HPE nos Estados Unidos. Nós temos um warehouse próprio em Miami, justamente para trazer essa experiência fim a fim para o cliente, desde o portfólio até a aquisição, até o controle desse produto, por onde ele anda. Se o cliente precisa de um equipamento de forma mais rápida, a gente consegue fazer a entrega parcial, justamente para olhar na ótica da funcionalidade, na ótica da experiência de quem está comprando e ter um atendimento mais personalizado. Eu acho que desta forma a gente teve um ganho muito grande depois que a gente conseguiu ter essa estrutura montada, né, para atender com mais agilidade, para atender com mais praticidade e olhando sempre a experiência do nosso cliente final. A gente tem boas experiências, né, Marquinhos, de agilidade. Com certeza. Com alguns clientes que precisam, às vezes, dos produtos daqui 15, 20 dias e, às vezes, o produto já está no armazém da Aruba, já está produzido, a gente coloca a ordem e tem a surpresa de ser processado e já chipado muito rápido. Exato. E a gente prioriza isso também na forma de importação. Em vários casos, eu posso compartilhar aqui que o uso da Digital Work foi estratégico para a gente atender com essa agilidade a demanda do cliente. Porque, obviamente, a gente tem o nosso ecossistema de distribuição que é extremamente importante. Relevantíssimo. Muito, muito importante. E que a gente opera... a gente opera, primeiro que 100% de forma indireta, né? Utilizando todo esse ecossistema. Sim. Seja através dos distribuidores ou até dos canais que são first tier. Mas eu acho que o importante é a gente ter algumas alternativas. Então, em alguns cenários onde a gente teve, principalmente por conta aconteceu no passado, a falta de componentes e etc., que acabou acarretando no mercado como um todo, não só para a HP Networking, mas a indisponibilidade de alguns itens, alguns produtos, o que a gente, de certa forma, viu que a partir do momento que isso se normalizou, algumas empresas, eu acho que a Digital Work é uma delas, tiveram essa capacidade de amadurecer, óbvio que isso existe todo um investimento por trás, mas amadurecer e efetivamente executar esse processo de importação direta, que eu acho que é um diferencial. A Digital Work tem como um dos seus grandes pilares enxergar em momentos de desafios, crise, grandes oportunidades, né? O Marcos é um entusiasta desse aspecto. Ele sempre fala nas nossas reuniões, né? Onde tem um problema, certamente tem alguém pensando em como solucionar isso. Com certeza. E ele vende isso para nós assim de forma muito categórica. E ele tem vários cases que ele fala, isso aqui a gente estava no momento que todo mundo estava preocupado e a gente estava investindo, estava entendendo como sair melhor. Claro. E todas as crises que a gente passou, graças a Deus, nós saímos muito melhores. Ele sempre falava, né? Então, sairemos melhores daqui, sairemos mais maduros. E desta também não foi... Ele enxerga que depender de uma distribuição em alguns momentos estava sendo complexo para nós, estava tirando nossa competitividade, estava baixando a nossa taxa de conversão de negócio. E ter este controle na nossa mão, como com outras frentes que a gente tem, inclusive com a parte de data center, estava sendo um grande diferencial. Sim. Então, tem horas que eu preciso sacramentar um pouquinho a minha margem para trazer um deal importante e está na minha mão esse controle, né? Perfeito, perfeito. Então, isso trouxe para nós uma flexibilidade e uma forma de ajudar também. Às vezes, a Aruba, a Juniper, ou o parceiro que a gente estiver trabalhando na hora, seja data center, precisa de falar, cara, agora a gente está numa competição muito forte e a gente com o PNL na mão, sem depender de um terceiro, consegue ser muito mais competitivo. Claro, 100% de acordo. Vamos lá, continuando aqui, Marquinho. Você esteve agora, né, conhecendo o nosso novo espaço, onde operamos
com 100% da nossa rede baseada em equipamentos HP Networking, né? As nossas soluções são todas Aruba, já gerenciadas no Aruba Central, com Wi-Fi 7, um ambiente totalmente sem cabos. Isso foi uma disrupção nossa, isso foi um pilar que a gente não abriu mão. Sim. Se a gente fala para o nosso cliente final que nós vendemos uma solução robusta, disponível e que ela vai funcionar, a gente precisava provar isso na prática. Então, nós temos aqui mais de 250 posições de pessoas. Sim. Nenhuma delas tem um cabo de redes. Tem redes das nossas câmeras aqui no nosso estúdio, nas nossas salas de reunião, nas colaborações, mas no time de produção mesmo, todo mundo conectado via Wi-Fi. O que nesse cenário, Marquinho, você consegue enxergar e como que, na sua visão, ele pode servir de vitrine para a inovação, né, para a nossa inovação, e o desempenho que isso pode trazer numa amostragem para os nossos clientes quando trouxermos eles aqui? Legal. Bom, primeiro, Emerson, acho que eu fico muito feliz de ver a confiança que a Digital, além da parceria, obviamente, mas a confiança que a Digitalwork tem na HP Network. É muito legal, né, quando a gente olha um escritório lindo, né, como está o escritório da Digital, com todos esses, né, assim, tudo maravilhoso, tudo feito com muito cuidado. E a gente olha para cima e vê os nossos APs, a gente sabe que tem um software por trás, né, uma plataforma que tem a capacidade, né, de identificar todo mundo que está conectado aqui e, de certa forma, priorizar o que é importante para a Digitalwork. Obviamente, eu como visitante aqui, eu me conecto no Wi-Fi e eu consigo trabalhar também por conta, né, do recurso que vocês estão disponibilizando. Mas o mais importante principalmente as aplicações que são críticas, né, para a Digitalwork. Essas aplicações, elas têm uma priorização de forma automatizada. Isso é muito legal a gente ver, né? A gente andou por aqui, viu todo mundo trabalhando, aí conectado no Wi-Fi. Então, como você disse, eu acho que isso acho que exemplifica o nosso discurso, né? Porque a gente fala em muitos clientes... Materializa. Em muitos clientes a gente leva a mensagem de que esse cliente pode estar 100% sem fio, e às vezes os clientes, né, de alguma maneira, eles podem entender que isso é, né, algo meio... Podem resistir, né? Exato. Sou mais conservador, eu preciso de um cabo ali, ou, né, numa mesa, etc. E tá tudo certo. Mas a verdade é que o ambiente de vocês que está sem fio, assim como o nosso ambiente, né, na HP também há muito tempo já sem fio, a gente tem eu diria que, tanto do ponto de vista de uma confiança nos nossos produtos, né, uma credibilidade em toda a nossa solução, que isso é algo que nos dá a garantia, a segurança, principalmente, que esse ambiente ele vai atender a todas as expectativas do cliente. É por isso que, de novo, né, quando a gente olha do ponto de vista do parceiro, é muito importante, né, quando a gente desenvolve uma solução, é muito importante o trabalho, né, de consultivo, inclusive, né, de colocar, né, as ferramentas profissionais para fazer o survey, para a gente entender posicionamento, a cobertura, do ponto de vista de radiofrequência, porque uma vez que a gente faz isso, esse trabalho é bem feito com os produtos, né, com a nossa solução, eu posso garantir que 100%, né, dos clientes que a gente atua, a gente tem, né, 100% desses clientes, a gente tem o feedback, né, um retorno satisfatório. Obviamente, em alguns cenários, sim, a gente passa por dificuldades que são inerentes ao produto, mas sim por conta do próprio cenário, que foi colocado lá algum vidro, algum metal, que teve uma transformação e que isso pode estar impactando, né, do ponto de vista de repente de performance, ou melhor, da experiência do usuário, mas a gente consegue direcionar isso de maneira muito, muito efetiva. O Site Survey pega isso. Exatamente. As ferramentas que... E a gente consegue, né, fazer o ajuste. E aí, e voltando para o cenário, né, de vocês, para a pergunta, Emerson, olhando o escritório, então, a gente vê isso, todo esse, eu diria que, essa camada de tecnologia aqui disponível, para os clientes que vão visitar a Digitalwork, eu tenho certeza que eles vão experimentar isso. E essa experiência é algo muito, muito, muito interessante. Eu tive a oportunidade agora, né, há pouco tempo,
de ir para Disney. Há 3 semanas atrás eu tive viajando com a minha família e aí a gente é muito legal, né? Assim, a gente se sente, eu diria que muito confortável ou muito realizado, talvez seja essa a palavra, não só por entrar no parque, né, e ver lá tudo de legal que tem no parque, mas principalmente em olhar para todas as pessoas nos parques conectadas. Dentro dos hotéis, né? A gente estava num hotel e conectado. E aí, minha esposa, por exemplo, fez comentário, ela falou, olha, você viu uma antena ali? Ó, tem uma antena ali da Aruba. E isso eu acho que é muito satisfatório. Quando a gente olha esses clientes que são, né, gigantescos, né? No caso todo o complexo Disney utiliza Aruba, né? Então, nós estamos falando de... E ali é experiência pura, né, Marquinhos? Muitas milhares, né, de antenas e suítes, etc. E é exatamente, no final do dia, a preocupação, obviamente, do parque, que é exatamente encantar o cliente, inclusive do ponto de vista de tecnologia. Então, né, essa decisão... E aí o mais legal, Emerson, quando a gente fala, né, a gente tem os clientes, né? Eu diria que... com bastante segurança eu posso falar que as empresas que mais investem em tecnologia no mundo utilizam HP Network. Todas elas. Se a gente olhar na Forbes, as maiores e as empresas que mais investem em tecnologia, inclusive, independente do mercado que elas atuam, do segmento delas, eu posso afirmar que elas utilizam HP Network. Essas empresas utilizam. Quando a gente olha para as Big Techs, as inovadoras... Principalmente. Né? Milhares de APs no Google e etc., AWS, Microsoft, essas empresas, né, todas estão, né, utilizando a nossa plataforma. E o que eu achei interessante quando a gente olha então para o Brasil, principalmente eu falando, né, como aqui na minha figura hoje como commercial, né, gerente, né, dessa estrutura aqui no Brasil, o que eu acho que é muito interessante é que a mesma solução que existe, eventualmente, no Google, na AWS, é a mesma solução que, junto com a DigitalWorks, a gente entrega para aquele cliente nosso que é relativamente pequeno, obviamente comparando com essas companhias, claro, mas que, do ponto de vista de tecnologia, isso é muito legal. A gente pode afirmar que esse cliente utiliza a mesma tecnologia que a gente utiliza nessas empresas que gastam, às vezes, né, um esforço de recurso imenso de POC, etc., de teste de equipamento, e chegaram na conclusão que a HP Network era a melhor solução. Então, o que a gente gosta de compartilhar é esse cenário. E aí, falando, né, novamente, eu acho que o escritório de vocês tem tudo que tem de melhor, né? A gente olha os Wi-Fi 7, ou seja, 6 GHz disponível, é algo bastante, eu diria que nos deixa totalmente felizes de entrar aqui e ver essa capacidade que vocês têm hoje de conectividade, de controle, de visibilidade, e eu acho que isso só vai gerar fruto para a própria DigitalWorks. Legal, e é assim, né? Falando um pouquinho do bastidor da nossa rede, ela foi construída toda através do nosso time de pré-vendas, juntamente com a nossa área de serviços. Então, até que o projeto estava só mesmo no executivo, a gente tinha os surveys preditivos de onde seriam os posicionamentos. Depois que o prédio começa, né, a sua obra, a gente vem até aqui, junto com o nosso time de serviços, com as ferramentas de site survey, a gente usa o ECAHAL, que é uma solução... talvez a principal hoje do mercado, né, Marquinhos? Para posicionamento das antenas, um ambiente totalmente redundante. A gente tem a parte de SD-WAN com o SilverPeak, que é uma aquisição que a Aruba fez recentemente. Essa parte de Aruba Central para fazer toda a gestão. Então, é um ambiente muito nobre, um ambiente muito confiável, e a gente está aqui há um pouco mais de um mês e até agora sem nenhum problema de redes. Que legal. E nós temos aplicações on-premise, nós temos aplicações em nuvem, e ele fazendo autenticação, temos links chegando independentes, né? Para que a gente também tenha alta disponibilidade dos links. E o SD-WAN ali fazendo a vez dele, junto com o XI, que é importantíssimo para medir a temperatura, para entender como que está a aplicação, a nível de usuário, a nível de aplicação. Então, a gente está muito, muito contente com tudo que a gente tem
vivenciado com essa escolha que a gente fez de colocar em nosso novo escritório uma rede HPE Networking. Vamos lá, continuando aqui, Marquinho. Dentro do segmento que você lidera, a área de commercial da Aruba, qual que é a importância da Digital Work para a estratégia da HPE e como que juntos nós podemos aproveitar esse momento de transformação para converter desafios do mercado em mais oportunidades reais? A Digital ela é muito forte no seu segmento de comércio, de mid-marketing. Esses prêmios que estão aqui na mesa são prêmios que a gente ganha ao longo de alguns anos, né? E sempre eles estão ali em novos negócios, new logo, mid-marketing, que é onde realmente a gente consegue atuar com mais, com uma fortaleza maior. A gente chega a atender 3 mil clientes em um ano, né? No último ano a gente bateu 3 mil clientes que a gente de fato fez uma venda, é um número muito expressivo. Sim. E a área de commercial da Aruba é muito importante para nós. Na sua visão, como que a gente consegue fazer mais e fazer melhor a partir de agora com esse portfólio e nesse novo momento que a gente está vivendo? Legal. Emerson, 100% de acordo. Acho que até o nosso histórico de negócios, acho que também eu acho que já demonstram, né, esse tipo de importância que a Digital Work tem, né, dentro da estrutura de commercial, né, que é essa estrutura de mid-marketing, né, que eu lidero, né, com todo o time. Então, eu entendo que a gente tem um potencial, né, muito grande de aumento de negócios em conjunto. A gente tem, obviamente, alguns ajustes do ponto de vista, né, de vendas estrutural, né, internamente. E com isso, eu diria que a força de commercial, ela teve uma amplitude por conta, né, de possibilidades de a gente, inclusive, hoje atender clientes não nomeados, né, dentro dessa estrutura. E aí eu acho que é exatamente aí que eu acho que a Digital Work também pode nos agregar bastante, uma vez que a gente tem, né, como a HP Network como um todo, que a gente depende 100%, né, da nossa força de vendas através dos nossos parceiros, canais, como é o caso da Digital Work. Então, a gente não vende direto. Todas as oportunidades ou os negócios que, eventualmente, a gente identifica no mercado, e vários deles, né, a gente ainda não tem um parceiro, é nesse cenário que eu vejo que a gente, trabalhando em conjunto, e utilizando a força de vendas da própria Digital Work, a gente vai conseguir chegar na ponta. Porque a grande realidade, a realidade e aí eu não vejo somente como a realidade de HP Network, né, da HPE, mas do mercado em geral, é que os fabricantes, todos eles têm, né, uma limitação de recursos, né, em geral, né? E, obviamente, alguns com, né, um número de pessoas maiores, etc. Mas eu acho que existe uma limitação. E quando a gente olha o potencial que a gente tem, principalmente nas verticais que a gente atua, e quanto que a gente consegue agregar de benefício para os nossos clientes, a gente depende do canal para a gente chegar nessa oportunidade. E aí eu acho que a Digital Work tem uma força muito grande. Eu acho que a gente voltando ali para uma análise e um planejamento, eu tenho certeza que a gente consegue, eu acho que, mapear algumas regiões, algumas áreas de atuações, alguns segmentos, algumas verticais que a gente pode melhorar a cobertura utilizando da força de vendas da Digital Work. Então, essa é a visão que eu tenho hoje, Emerson, que a gente, juntos, a gente consegue aumentar principalmente contas que hoje ainda não estão, de repente, no radar, né, da companhia como um todo, utilizando a força de vendas que vocês têm. E com a chegada da Juniper, novas possibilidades certamente com certeza aparecerão, né? Sim, sim. Para finalizar, Marquinho, daqui 2 meses estaremos juntos no maior evento da HPE para clientes e parceiros. Certo. Na sua visão, Marquinho, o que a gente pode esperar do HPE Discover 2026? Quais devem ser os principais temas e tendências e quais mensagens que o ecossistema deve acompanhar de perto? Assim, nós estaremos lá mais uma vez prestigiando esse grande evento. Que legal. Né? Acho que é meu 16º HPE Discover. Que bom.
E, assim, sempre uma honra muito grande tá perto de Perfeito. grandes tecnologias sendo anunciadas, Sim. né? É muito, muito gostoso mesmo participar. O que eu posso esperar lá e todo mundo que vai acompanhar, que vai ver nas mídias sociais da Digital Work enquanto estivermos lá, né? Os anúncios, o que você pode falar já desse grande evento, Marquinhos? Legal. Bom, Emerson, acho que de fato o Discover né, a gente tem ele como a nossa oportunidade de falar com o mercado como um todo, né, porque é o nosso maior evento, né, que acontece em Las Vegas e a expectativa, eu diria que é muito, muito grande em vários anúncios importantes. Obviamente tem algumas coisas que a gente até ouve, né, internamente e que deve sair ali, e que deve trazer muita surpresa para o mercado. E que, infelizmente, eu não tenho algumas coisas que... Não dá para dar spoiler ainda, né? Não posso dar spoiler, até porque eu não tenho nem, talvez, propriedade para falar com bastante... com domínio, né, nessas soluções. Mas o que eu gostaria de compartilhar é que nós estamos numa onda de... nós estamos, eu diria que, prontos para surfar uma onda disruptiva com o HP Network. Então, do ponto de vista de portfólio, vários lançamentos para o mercado vão ser feitos e esses lançamentos vão ser, do ponto de vista de nuvem, plataforma de gestão, a integração cada vez maior entre essas nuvens que a gente, né, até então tinha totalmente isoladas, que era o Aruba Central com a solução Mist. No evento, várias novidades do ponto de vista do que a gente chama de polinização cruzada devem ser anunciados. Então, a IA cada vez mais vai permear as duas plataformas e ter a capacidade, inclusive, de olhar o Data Lake como, né, na minha visão, um Data Lake único, ou seja, a capacidade de entregar, né, melhores insights para os nossos clientes, isso deve ser ainda maior e devemos ter lançamentos, né, nesse sentido. Do ponto de vista de produto em si, a gente deve ter vários anúncios de suítes com capacidades ainda maior para a gente entregar, principalmente para IA, recursos que são exigidos e que o mercado, em cima dessas iniciativas de IA, o mercado tem dependência de conectividade, de capacidade de throughput, né, de porta, de throughput de equipamento. Então, a gente tem visto algumas novidades com relação a isso. E falando de Wi-Fi, Emerson, eu posso dar só uma ideia que nesse evento a gente deve ter um AP muito, muito disruptivo e para mostrar para o mercado que a fusão, né, eu posso dizer que a fusão entre HP Networking e Juniper, e aí você fez um comentário que durante o processo de aprovação houve um amadurecimento e desenvolvimento em conjunto muito forte. Eu diria que o resultado desse desenvolvimento vai ser apresentado com produtos, com access points e recursos extremamente interessantes que eu diria que os nossos clientes vão entender o quanto eu diria que a consolidação de portfólio efetivamente aconteceu e praticamente eu posso dizer que em 6 meses, né, de empresa operando como uma única de junção, empresa. Né? Exato. Então, isso vai acontecer. Eu acho que a gente ouvia até do mercado, às vezes, algumas coisas, né? Que natural, os clientes ou até os canais e todo o ecossistema de mercado colocando algumas dúvidas. Pô, mas será que quanto tempo vai demorar? Porque a gente sabe que, historicamente, esse tipo de fusão né, ou de consolidação de empresa acaba sendo algo, né, em médio, longo prazo, muitas vezes, né, esse tipo de consolidação. A nossa expectativa nós estamos falando novamente, hoje, de 4 meses, né, de empresa operando, né, como única, né, desde 1º de janeiro.
e a gente, ou seja, em 6 meses, a gente vai mostrar para o mercado que nós fizemos um negócio totalmente disruptivo, diferente, e que isso só vai agregar com o nosso cliente, né, para o nosso cliente final. Então, esse é o objetivo. Eu diria que o Discover vai muito nessa linha. Legal. É sair da teoria e já colocar um produto para materializar todo o discurso, né? Exato. Isso é fundamental. Marquinho, queria novamente agradecer sua participação. Obrigado. Em nome da Digital Work, a gente está muito feliz de tê-lo aqui conosco, gravando, né? Batendo esse super papo. Muito obrigado mesmo por ter aceito esse nosso convite. Para nós é uma satisfação muito grande ser parceiro da HPE e contar com pessoas como você. Você é um querido, você saiba disso. Acho que Obrigado. Dentro da Digital Work é unanimidade falar do Marquinho, falar de um cara do bem, falar de um cara que sempre vai jogar limpo e sempre jogar para ajudar, né? Um cara que sempre tem uma intencionalidade muito positiva. Obrigado por ter participado com a gente. Obrigado, Emerson. Acho que, de novo, satisfação estar aqui com vocês. Acho que Digital Work assim, faz parte do nosso ecossistema, eu diria que faz parte, né, da nossa família estendida, hoje, HPE Networking. E eu, pessoalmente, tenho, né, um carinho especial pela Digital Work, porque diria que tenho 25 anos de empresa, né? Então, desde sempre, eu conheço a Digital Work, porque logo, né, no início, né, eu diria que da minha carreira, a partir de 2007, eu posso dizer que eu comecei a atender cliente, e muitos clientes, né, que eu atendia como pós-venda na época, eram clientes de Digital Work. Então, a gente já tinha, né, uma interação naquela época, isso só reforçou, e hoje eu tenho, né, um prazer muito grande de estar aqui, eu tenho um prazer de trabalhar com o time da Digital Work, Emerson, né? A gente se conhece há tempos, mas eu olho né, desde o Marcos, a gente tem um relacionamento com o time de vendas, a gente tem um relacionamento com o time técnico. Eu acho que isso é importante. Eu acho que no final do dia, né, essa parceria nossa resulta numa mensagem única para o cliente final, resulta em né, muitas vezes, né, essa sinergia resulta no benefício, né, efetivo, né, lá na ponta. Então, eu agradeço a oportunidade da gente conversar aqui um pouquinho. Muito obrigado. Muito bom, foi muito bom. Para você que gostou, compartilhe este vídeo, siga a nossa página no YouTube Digital Work Oficial, no Instagram Digital Work, @DigitalWorkCS. Deixa lá seu like, comente o que você gostaria de ver mais. A gente vai seguindo por aqui, trazendo convidados especiais, como foi o nosso papo hoje com o Marquinho. E vamos em frente. Muito obrigado pela atenção.